Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Durante este mês de janeiro, propusemos-nos a estudar, verso a verso, o livro do profeta Obadias. Na semana passada, nós iniciamos os nossos trabalhos com uma análise geral do livro, na qual nós consideramos quem era Obadias e qual foi a sua mensagem. Obadias era um servo do Senhor, é isso que significa o seu nome, e ele profetizou juízo contra Edom, uma nação vizinha de Israel, cujo povo é descendente de Esaú. Foi isso basicamente que nós vimos na semana passada. A partir de hoje nós examinaremos o conteúdo propriamente dito do livro. E se você quiser um esboço, a profecia de Obadias desenvolve-se basicamente em 3 sessões principais. Na primeira sessão, do verso 1 ao 14, Obadias anuncia a sentença de julgamento contra Edom. E pelo fato de todas as outras nações serem iguais a Edom, também não escaparão do juízo de Deus. Versos 15 e 16, a segunda sessão principal. E os últimos 5 versículos, do 17 ao 21, a terceira sessão principal, relacionam a ruína de Edom com a restauração final de Israel. E Deus, nesse pequeno livro, pequeno mas poderoso livro, ensina-nos quem Ele é, quem Ele odeia e quem Ele ama. E nas 2 primeiras sessões principais do livro, do verso 1 ao 16, nós encontramos resposta à pergunta: quem Deus odeia? E essa resposta tem 2 partes. E hoje examinaremos a primeira delas, localizada nos primeiros 9 versículos. Portanto, leiamos a referida porção, Obadias 1 a 9. Obadias, do versículo 1 ao 9. Imagino que você já está com a Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada. E dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua sagrada palavra e pedimos ao Senhor que nos ajude a pregá-la, a ensiná-la com clareza aos meus irmãos e a Tua igreja a entendê-la e obedecê-la. Cria no Teu povo, Pai, uma mentalidade como a do Senhor. Ajuda o Teu povo a entender aquilo que o Senhor odeia, para que amem aquilo que o Senhor ama. Em nome de Jesus, amém. Quem Deus odeia? Deus odeia os orgulhosos. A profecia de Obadias começa com uma introdução no primeiro versículo, e para que ninguém tenha dúvida da origem da sua mensagem, a primeira coisa que ele diz é, você vai conferindo na sua Bíblia, nós vamos verso a verso, visão de Obadias. E a palavra visão aqui no versículo 1
provavelmente diz respeito a um termo genérico para designar a revelação de Deus, assim como no primeiro versículo da profecia de Isaías. Em seguida, para enfatizar a procedência divina da mensagem, Obadias adiciona a clássica expressão profética, assim diz o Senhor, que é usada normalmente para indicar que as palavras que se seguem são uma mensagem divina, uma mensagem de Deus. E pela terceira vez, Obadias reitera a origem da visão, quando ele diz: temos ouvido as novas do Senhor. A mensagem, então, vem do Senhor e não da racionalização humana. O profeta sabia distinguir claramente o que era a palavra do Senhor e o que era apenas seu próprio raciocínio e sentimento. E o destinatário dessa profecia é primeiramente as nações, no versículo 1, e depois Edom, no versículo 2, cujo povo é descendente de Esaú e inimigo histórico de Israel, conforme nós vimos na introdução desse estudo na semana passada. Então, eu não estou amargurado, diz Obadias, não estou sendo um nacionalista radical, um patriota exacerbado. Eu não estou falando de um sentimento que porventura está no meu coração, vingança. A minha motivação tampouco é política. Na verdade, eu estou apenas pregando a mensagem que o Senhor me revelou objetivamente. Estou apenas proferindo a palavra de Deus. É isso que um profeta faz. Obadias, meus irmãos, é a antítese dos pregadores modernos, cuja mensagem provém do coração humano e não da revelação objetiva de Deus nas Escrituras. Falam do seu próprio pensamento, do seu próprio coração. Ouça-me, se você for a uma igreja e o pregador disser que vai pregar algo que vem do coração dele, é melhor que você vá embora. Saia imediatamente dessa igreja, não fique, levante-se, saia e busque uma outra igreja. Porque se um homem se diz mensageiro de Deus, mas prega seus próprios sentimentos e opiniões contrárias às Escrituras e os entrega como sendo palavra de Deus, como um oráculo divino, ele não é um mensageiro de Deus. Definitivamente ele é um falso profeta. Ele confunde a voz do coração, que é enganoso, como diz Jeremias 17:9, com a palavra de Deus, que é verdadeira, pura, perfeita, inerrante, infalível, limpa. Agora aqui diz a visão de Obadias. A visão de Obadias diz que a destruição de Edom estava a caminho, estava próxima, porque um mensageiro foi convocado às nações como embaixador para convencê-las a atacar Edom. O mensageiro em questão aqui é provavelmente um embaixador de uma nação aliada de Edom, que estava visitando, melhor dizendo, para convencê-las, como eu já disse, a unir forças e atacar os edomitas. E quem estava por trás disso era o Senhor em sua sabedoria. Do ponto de vista humano, poderia parecer apenas uma visita diplomática, apenas um movimento político das nações, mas na verdade era o início do cumprimento da profecia de juízo contra Edom. Em Obadias, versículo 7, você confere aí na sua Bíblia. Verso 7: todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Então o desastre estava a caminho de Edom, e era Deus quem o estava executando. Não era apenas uma questão política, militar, mas era Deus quem estava movimentando as nações para subjugar Edom. Então Deus, depois dessa introdução, depois da introdução da profecia no versículo 1, Deus diz a Edom no versículo 2: eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A profecia começa com a expressão eis que. Essa é uma partícula que costuma ser usada para chamar a urgente e imediata atenção para uma surpresa ou algo inesperado que será revelado. Praticamente, Obadias está dizendo aqui: veja, olhe, preste especial atenção no que eu vou dizer a seguir. A palavra de Deus deve ser ouvida com atenção, não com desdém. E o elemento de surpresa ou inesperado para o qual Obadias está chamando a atenção aqui no que respeita a Edom é a frase: te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Essa frase, te fiz pequeno,
tem literalmente o sentido passado no original hebraico. É uma ação completa. Agora, o problema disso é que nada no livro, nem no contexto histórico, indicam que Edom um dia foi grande geográfica e politicamente, e que agora ela estava numa posição inferior entre as nações, que foi feita pequena entre as nações. Em outras palavras, Edom nunca foi uma superpotência mundial, cuja glória desvaneceu em algum momento no passado por causa de um castigo aplicado pelo Senhor. Isso nunca foi realidade quanto a Edom. Então nós devemos interpretar a frase aqui, te fiz pequeno, como um perfeito profético, em que o cumprimento da ameaça de Deus é visto com tanta certeza que é expresso como já tendo se realizado. Algo já consumado, um fato concretizado. É como quando um policial flagra um criminoso e anuncia a voz de prisão dizendo, você está preso. Ele ainda não o prendeu, é claro, mas ele já está dando certo que isso ocorrerá. E por isso ele antecipa dizendo, você está preso, fato consumado. É por isso que algumas traduções constroem a frase, te fiz pequeno no sentido futuro. E talvez seja a tradução que você tenha aí. A NVT, por exemplo, diz, eu o tornarei pequeno entre as nações. É algo futuro, porém é infalível, inevitável, irá se concretizar. E Obadias também diz que Edom se tornará muito desprezado. E este segundo termo esclarece o primeiro no sentido de que Edom, que já era pequena geograficamente, já era minúscula, seria reduzida na verdade à insignificância entre as nações. Porque receberia das nações não apenas desprezo, não apenas desdém, mas hostilidade ativa e aberta, violenta. Edom não era grande geográfica e politicamente, mas era grande em orgulho e, portanto, seria humilhada. A queda de Edom, meus irmãos, viria não por causa de sua fraqueza política e militar, mas por causa da sua soberba. Essa era a razão da queda de Edom. O problema do orgulhoso é que ele pensa de si mesmo mais do que ele realmente é. Edom nunca foi uma grande nação, nem seria. É Deus quem exalta. E a exaltação ela vem do Senhor, não vem do homem, não do Oriente nem do Ocidente, como diz o Salmo 75. E Deus nunca constituíra Edom como uma grande nação. Edom sempre foi pequena, mas arrogava ser grande, pensava que era uma superpotência mundial. A tragédia do orgulhoso é que, enquanto ele cultiva um conceito elevado de si mesmo, Deus o despreza, Deus o deprecia, Deus faz desdém dele. É Deus quem promete fazer Edom pequena e desprezada entre as nações. Não são as nações quem vão tornar Edom pequena, mas é Deus quem vai fazer Edom desprezada entre as nações, porque a Escritura diz em Tiago capítulo 4 versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em outras palavras, Deus está em paz com os humildes, mas Ele está em guerra ativa, aberta contra os soberbos. Agora, a mensagem de Obadias, de que Deus faria Edom pequeno e insignificante entre as nações, deve ter sido uma grande surpresa para eles. Eles devem ter ficado espantados com esse anúncio profético de Obadias, porque, como dito, os edomitas se achavam superiores entre as nações. Eles eram orgulhosos, altivos, soberbos. Eles viviam no alto das montanhas, como você aprendeu comigo na introdução desse livro. Viviam encastelados nas rochas, incrustados em fortificações naturais, cujo acesso só poderia ser feito a essa localização, a essa região, através de passagens estreitas, íngremes, acidentadas e sinuosas. Difícil, não passaria dois cavaleiros pela mesma passagem. E na época em que Obadias escreveu essa profecia, no século 9 a.C., o reino de Israel estava dividido. A nação estava relativamente enfraquecida, tanto no âmbito político quanto religioso. E isso posteriormente iria culminar no exílio babilônico, como você já aprendeu na semana passada. Então, Edom estava numa posição muito confortável. Os tempos eram bons para Edom.
Os tempos eram prósperos, havia segurança, paz, e além disso eles se achavam muito fortes e autossuficientes, porque eles estavam localizados em uma região aparentemente impenetrável do ponto de vista humano. É exatamente isso que o Senhor disse contra Edom, no versículo 3 agora. Você vai junto comigo. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada. E dizes no teu coração: quem me deitará por terra? A palavra traduzida como soberba tem a mesma raiz aqui no hebraico, que descreve uma comida cozida, fervendo sob calor ou pressão borbulhante. E uma forma dessa palavra é usada para se referir ao caldo vermelho feito de lentilhas que Jacó ofereceu a Esaú em troca do seu direito e privilégios de filho mais velho, em Gênesis capítulo 25, do verso 29 ao 34, se você quiser tomar nota e conferir depois. O Senhor então descreve aqui figuradamente o orgulho de Edom como uma exaltação orgulhosa, fervente, inflamada, borbulhante, sob pressão acalorada. É um orgulho exagerado e irracional que Deus está descrevendo a respeito de Edom. E a raiz dessa arrogância consistia no fato de Edom habitar nas fendas das rochas, na alta morada, como diz o texto. Edom era um país pequeno, mas como já dito, estava rodeado de paredes rochosas e montes escarpados, íngremes, e a capital do país, a antiga cidade de Selá, que posteriormente foi rebatizada como Petra pelos árabes, estava protegida no topo do Monte Seir, o monte que se destacava acima de todos os outros montes, em meio àquela fortificação rochosa natural. A localização geográfica de Edom, meus irmãos, proporcionava uma defesa extraordinária natural, em relação à qual poucas cidades, se alguma, rivalizavam em imponentes proteção e segurança. E o coração deles, como acertadamente disse um comentador bíblico, era bem semelhante à sua localização geográfica: alto e seguro, duro e orgulhoso. E essa arrogância desmedida, essa presunção de invencibilidade de Edom é ressaltada pela pergunta retórica e insolente de Edom, que encerra aqui o versículo 3: quem me deitará por terra? E a resposta óbvia e desafiadora no coração de Edom é a seguinte: ninguém pode. A resposta óbvia que essa pergunta exige no coração de Edom, lugar em que se localiza o orgulho daquele povo, é: ninguém pode me derrubar. Edom, por causa da sua posição elevada no topo de imponentes montanhas, de onde ela poderia ver e inspecionar as nações vizinhas, dizia em seu coração: olhem essas nações lá embaixo, vejam todas elas, eu posso observá-las, posso antecipar as suas ações. A queda é uma possibilidade real para elas, qualquer nação pode invadi-las, são vulneráveis. Mas quem pode derrubar Edom? Quem pode nos derrubar? E essa arrogância excessiva e irracional enganou Edom, diz o texto. A superioridade dos edomitas não era uma realidade, não era um fato, era uma autoilusão. A palavra traduzida por enganou é usada também em Gênesis 3,13, quando Eva justificou o seu pecado a Deus, dizendo: a serpente me enganou e eu comi. Sabe qual era a tragédia de Edom, meu irmão? A tragédia era que Edom podia ver as nações, antecipar as suas ações militares, mas Edom não podia enxergar a si mesmo. Edom não podia ver o seu orgulho. O orgulho sempre, desde o princípio, trabalha dessa maneira, iludindo, cegando, embotando. Vocês concordam comigo? É impressionante que as pessoas orgulhosas não consigam enxergar que elas estão sujeitas às mesmas fraquezas, pecados e quedas que outros. O orgulhoso diz: outros podem ser derrubados, outros podem cair neste ou naquele pecado, neste ou naquele evento ou infortúnio da vida, mas eu jamais pecarei ou cairei desta maneira. Isso é uma completa impossibilidade para mim, diz o orgulhoso.
e você quer apenas uma prova de que o orgulho cega, embota e ilude, é que agora mesmo, com toda a probabilidade, alguns de vocês estão tomando o que eu estou dizendo e estão associando a uma outra pessoa que consideram orgulhosa, ao invés de aplicar isso a você mesmo. Deus está falando com você nessa manhã. A palavra está sendo endereçada a você, não ao seu amigo, não à sua esposa, não ao seu conhecido, não necessariamente a mim. Talvez alguns estejam associando a mim, mas Deus está falando com você nessa manhã. Você deve ser egoísta com a palavra, eu digo isso com reverência. A palavra é para você, pegue tudo para você, não associe a ninguém, é tudo para você. É por isso que você está aqui nessa manhã. Você acha mesmo que tem uma visão perfeitamente equilibrada de você mesmo? Eu não tenho. Mas eu não estou aqui para falar de mim, não é objetivo falar de mim. Não importa quem eu sou, importa aquilo que a palavra diz. E aquele que se considera humilde já não é mais. E é interessante observar quão frágeis e fugazes são as coisas em que nós nos apoiamos, onde apoiamos a nossa paz e segurança, em nossas capacidades pessoais, em nossas posses, nossas credenciais, nossas amizades, nossas relações profissionais, nossa diplomacia, nossa política de boa vizinhança para manter a nossa posição, paz, segurança. Mas deixem-me dizer-lhes uma coisa: aquele, pois, que pensa, apenas que visualiza, imagina, sente que está de pé, veja que não caia, diz 1 Coríntios 10:12. Porque todos nós temos pontos cegos em nossa autoavaliação. E em consequência disso estamos sujeitos à tentação de dizer no coração como Edom, ainda que não totalmente consciente: quem pode me derrubar? Quem pode me fazer cair? E a resposta do Senhor a essa desafiadora e arrogante pergunta é a seguinte no versículo 4. Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Existem duas figuras de linguagem aqui: a águia e o ninho entre as estrelas. A águia era a ave maior da região e famosa por sua destreza em voar, que fazia ninhos em lugares remotos, nas fendas e rachaduras inacessíveis dos montes escarpados que formavam a fortificação natural ao redor de Edom. A segunda figura de linguagem, ninho entre as estrelas, indica aqui as partes mais altas da criação de Deus, lembrando aos edomitas, os quais já viviam isolados nas alturas, que ainda que eles fossem capazes de habitar nas estrelas, nas partes mais altas da criação de Deus, mesmo daquela altura, eles não seriam capazes de evitar o juízo divino. Em outras palavras, o Senhor está dizendo a Edom: Edom, você vangloria-se por estar acima do alcance humano, e com um espírito arrogante e desafiador, você pergunta em alta voz: estou nas alturas, seguro e intransponível, quem pode me derrubar? Mas em sua vanglória, Edom, você esqueceu que mesmo estando acima do alcance humano, e ainda que residisse nas estrelas, eu, o Senhor, sou o grandioso Deus e habito acima dos corpos celestes, e eu certamente te derrubarei, Edom. E para que os edomitas não tivessem dúvida de que essa sentença realmente procedia do juiz soberano do universo e que seria executada indubitavelmente, Obadias acrescenta no final do versículo 4 um enfático: diz o Senhor. É o Senhor quem está dizendo, não sou eu, Edom. É Deus quem me entregou essa mensagem. Seguindo o arranjo do texto, Obadias usa algumas figuras de linguagem para compor uma série de perguntas retóricas daqui para frente. E o que ele quer fazer com isso? Ele quer mostrar a Edom que gabava-se de viver nas alturas, que ela afundará. Que, na verdade, o movimento de Edom será contrário da onde ela está. Versículo 5. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Esse versículo 5 aqui começa com a partícula se, tal qual o versículo 4. Em ambos os casos, trata-se de uma possibilidade metafórica. A diferença é que aqui no versículo
5. As metáforas, elas são uma realidade possível, enquanto no versículo 4 representam uma abstração. É impossível fisicamente uma águia fazer ninho entre as estrelas. Nem é possível comprovar isso pela experiência ou pela observação. Contudo, Edom conhecia muito bem pela experiência, meus irmãos, a primeira ilustração interrogativa aqui do versículo 5, a qual diz respeito à prática normal dos ladrões. Então, podia-se assim prever os resultados. Os ladrões levariam apenas aquilo que lhes bastasse ou aquilo que eles conseguiriam carregar consigo. Essa era uma coisa que Edom sabia. A segunda ilustração retórica também é familiar a Edom. Os vindimadores, que dizem que é falado aí no versículo 5, são os colhedores de uva. Mas de acordo com as exigências da lei mosaica, lá em Deuteronômio 24, 21, esperava-se que eles deixassem uma porção de uvas, não levassem todas, e deixassem algumas para estrangeiros, órfãos e viúvas. Isso era um gesto de misericórdia da parte de Deus, e que Deus pedia que Israel também estendesse essa bondade. E ocasionalmente, algumas dessas porções de uvas ou espigas eram deixadas por não estarem maduras ou por serem muito pequenas. Então, depois de Obadias usar essas duas ilustrações aqui, o profeta termina cada uma dessas ilustrações com uma pergunta retórica, cujo sentido é: não deixariam algo? Tanto os saqueadores quanto os colhedores de uva não deixariam algo? E a resposta, obviamente, novamente, é sim, com certeza, claro. Agora, em contraste com a prática normal dos ladrões e dos colhedores de uva, as nações revoltadas e violentas deixarão Edom sem absolutamente nada. Toda riqueza que as abastadas cidades de Edom adquiriam de mercadores que passavam pela estrada real, que ligava o norte da África, a Europa e a Ásia, todas essas riquezas seriam completamente saqueadas e violentamente arrancadas como uvas. Nada restaria a Edom. E no meio dessas duas ilustrações, a lógica de Obadias é interrompida por uma interjeição de lamento, com forte emoção a respeito da destruição de Edom. Ele diz: como estás destruído! Edom seria destruída de tal maneira que isso provoca espanto, surpresa em Obadias. A palavra destruir no hebraico comunica a ideia de silenciar, deixar de existir. E novamente aqui nós temos um perfeito profético. A certeza e a eficácia da destruição de Edom são tão certas que Obadias fala disso como um fato já consumado. Como estás destruído, Edom? E para ressaltar o caráter inevitável da destruição de Edom, Obadias, ainda arrebatado pela emoção, ele adiciona uma expressão de lamento fúnebre e de pranto, como se ele estivesse ironicamente tratando Edom como morto, como alguém não mais existindo no presente, cuja memória é digna apenas de lamento e pena. Verso 6 agora, vamos juntos. Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Usando aqui o típico paralelismo hebraico, duas frases, duas ideias correspondentes, mas fraseadas com palavras diferentes, com o mesmo sentido. Usando esse recurso, paralelismo hebraico, Obadias diz a Edom, representado aqui por Esaú, pai dos edomitas, que eles serão rebuscados e esquadrinhados. Dois verbos aqui para representar a destruição de Edom. O primeiro verbo comunica a ideia de mineração ou escavação, cuja busca e extração de minérios são completas, vai fundo, revista todo o local. O segundo verbo, esquadrinhado, é sinônimo do primeiro e diz respeito a algo que está escondido ou encoberto. Então, Obadias está dizendo que os inimigos de Edom virão, e diferentemente dos ladrões, que não têm tempo suficiente para descobrir lugares e tesouros secretos, de olhar todos os lados, todos os cantos,
essas nações virão e vasculharão, voraz e meticulosamente, cada lugar de Edom, e não deixarão nada. A devastação e a humilhação de Edom serão completas. Edom será desapropriada, erradicada totalmente. O que o orgulhoso não consegue compreender, meus irmãos, é o que diz Provérbios 16:8. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Ouça, tão certo como água molha e fogo queima, o orgulhoso impenitente cairá. Essa é uma lei espiritual fixa. É tão certo que alguém orgulhoso vai cair, que até podemos dizer, antes mesmo de sua queda, a maneira de um perfeito profético, que ele já caiu, que ele já está caído. Se Deus decidir julgar o orgulhoso, meus irmãos, ninguém pode pará-lo. Ninguém pode deter o seu curso de justiça. Agora, como uma nação localizada em uma região praticamente intransponível, rodeada de paredões rochosos, poderia ser invadida e desolada da maneira anteriormente descrita? Como poderia isso ser possível? Bem, alguma coisa já nos foi antecipada no versículo 1, quando Obadias diz que um embaixador convoca as nações para formar uma coalizão e atacar Edom. Mas ainda permanece a questão: como os exércitos inimigos penetrariam e subjugariam uma nação rica e imponente fortificada como Edom? Como isso iria acontecer? O versículo 7 nos revela a estratégia. Confira comigo. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. A estratégia então é a seguinte: pessoas íntimas dos edomitas, pessoas do convívio deles, pessoas acima de qualquer suspeita, as quais se beneficiavam de alguma maneira dessa relação, conspirarão contra Edom e a invadirão violentamente, devastando a sua impenetrável fortaleza. E esses conspiradores são identificados aqui em 3 grupos. O primeiro é descrito aí nesse versículo como todos os teus aliados. Esses aliados eram as nações com as quais Edom havia estabelecido aliança ou tratado. E essas alianças eram necessárias porque Edom, como eu já disse para você, era uma nação pequena, tanto geográfica, politicamente, militarmente, e não tinha um grande exército. E de fato, ter um grande exército era desnecessário para Edom, porque ela estava encrustada nas rochas, estava cercada de paredões rochosos. Mas quando Edom fazia alguma incursão militar, essas alianças eram necessárias. Edom recorria aos seus aliados para aumentar o seu poder bélico, para se proteger ou atacar outras nações. Contudo, Obadias está dizendo que o que acontecerá na verdade é que os aliados de Edom, em vez de ajudá-los, os expulsarão para fora de suas fortalezas impenetráveis e os levarão como prisioneiros. E talvez isso seja uma referência à invasão árabe no século IV a.C., quando os edomitas foram expulsos de suas terras pelos nabateus e migraram para uma região do Negueb, a região do Negueb, ao sul de Judá, onde eles ficaram conhecidos como idumeus, uma região conhecida como Idumeia. O segundo grupo, os que gozam da tua paz, designa os países vizinhos de Edom, os amonitas e os moabitas, por exemplo. Eles foram os únicos com quem Edom teve uma relação de confiança e de amizade. Porque os povos com quem Edom estava em paz eram apenas esses, porque com Israel, Edom estava continuamente em guerra. Israel era vizinho de Edom, mas eles guerreavam o tempo todo. A relação sempre foi de profunda inimizade, uma relação milenar que remonta a Esaú e Jacó, de profunda inimizade. Enquanto outras nações vizinhas recebiam paz de Israel, paz de Edom, melhor dizendo, Israel recebia guerra. E esses povos que recebem paz de Edom, diz Obadias, vão enganá-los
vão traí-los, vão puxar o tapete de Edom, e os edomitas não apenas serão enganados, ludibriados, mas eles também serão dominados de uma maneira fria e calculada pelos seus próprios amigos. Dessa forma, a traição por seus amigos completa a descrição do versículo 3, de que o orgulho enganou Edom de uma maneira inesperada, e desmente a soberba afirmação de Edom no versículo 3, de que ninguém poderia derrubá-lo. O terceiro grupo descrito aqui neste 7º versículo, que desfruta da generosidade, da prosperidade de Edom, é os que comem o teu pão. E isso provavelmente faz referência a alimentação que era compartilhada por participantes de uma aliança em Israel ou no Oriente Próximo. Isso era muito comum, e essa refeição compartilhada sinalizava um vínculo de amizade, como você pode conferir nos capítulos 31 de Gênesis, Êxodo 24, Juízes 12, Josué 12, melhor dizendo, e assim por diante, para te dar algumas referências. E até mesmo esses aliados que desfrutavam da hospitalidade, da generosidade de Edom, o trairiam, o que é indicado pela expressão: puseram armadilhas em teus pés. Assim, meus irmãos, a ruína de Edom é inevitável, e eles não terão onde buscar ajuda, não terão companheiros, porque esses companheiros estarão ativa e abertamente tentando derrubá-los, vão se empenhar em fazer isso de uma maneira violenta. E o versículo 7 encerra com uma nota, talvez um parênteses: não há em Edom entendimento. Isso não significa que Edom não compreenderá essas coisas que estão escritas aqui, mas sim que os edomitas, cujo orgulho enganosamente os fazia acreditar que eram sábios e inteligentes, não conseguirão antecipar a traição dos seus amigos. Veja só que tristeza. Eles estavam no alto das montanhas, podiam ver o movimento das nações, mas eles não iriam conseguir antecipar a sua queda total. Os edomitas orgulhavam-se do seu entendimento, mas não tinham discernimento na escolha dos seus amigos e relações. Edom deveria cultivar amizade com seu irmão gêmeo Israel, mas preferiu estabelecer laços com os amonitas, os moabitas e os filisteus, e etc. E essa decisão lhe custaria caro. O erro de Edom foi achar que Israel era o seu pior inimigo, mas na verdade o pior inimigo de Edom era o orgulho. Esse era o pior inimigo de Edom. É interessante que o orgulho, ele não apenas produz autoilusão, mas também decisões imprudentes e erradas, aparentemente boas a princípio, cujas consequências, porém, o orgulhoso não tem entendimento para antecipar. Ele não consegue prever os efeitos desastrosos das decisões que toma. Agora no versículo 8, o Senhor reafirma a sua promessa de destruir Edom. Ele já havia declarado isso, do verso 2 ao 4. Depois do versículo 5 ao 7, o Senhor descreveu a extensão, a profundidade da ruína de Edom, por meio de uma série de ilustrações retóricas. E aqui no versículo 8, Deus retoma a ilustração de castigo contra Edom, contra os descendentes de Esaú, lançando mais uma pergunta retórica, cuja resposta óbvia aprofunda a extensão do julgamento de Edom, descrita anteriormente do verso 5 ao 7. Então, leiamos o verso 8. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? E a resposta óbvia, novamente, é um sonoro sim. Porque veja bem, se o Senhor é poderoso para destruir Edom, Ele não seria também capaz de destruir a sabedoria e o entendimento de Edom? É claro que sim. É claro que o Senhor seria capaz de fazer isso. Edom era reconhecida por seus homens sábios e cultos, como o amigo de Jó. Ele faz de Temã uma cidade edomita. E esse versículo 8 explica o anterior, o versículo 7. Por que a ausência de entendimento em Edom? Porque Edom cairá sem conseguir antecipar a traição dos seus amigos, que se tornarão na verdade inimigos. Por quê? A resposta é que o Senhor fará perecer os sábios de Edom e o entendimento de Esaú. Então, por causa da sabedoria e do entendimento de Edom, o
O Senhor diz no versículo 8: os teus valentes, ó Temã, estão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. As forças armadas de Edom não saberão que curso de ação militar tomar, porque eles estarão privados dos conselhos de uma liderança sábia e estrategista. Eles estarão perdidos, sem direção, sem orientação. Faltará governo sábio em Edom. E o propósito disso é que a nação como um todo, representada pela cidade de Temã, aqui nesse versículo 8, seja cada um exterminado pela matança. Aqueles que se dedicaram a estudar esse livro, meus irmãos, notaram que a descrição da destruição de Edom avança para um clímax no versículo 9. Nada restará das riquezas que foram mencionadas nos versos 5 e 6. Nada restará da sabedoria e do entendimento, mencionados nos versos 7 e 8. E nada restará do poder militar, mencionado no verso 9. Poder militar de Edom. Em outras palavras, os principais elementos que constituem uma sociedade serão arruinados: bem-estar econômico, governo sábio e segurança militar. Dessa forma, Edom passará por uma violenta, brutal e completa devastação cultural, psicológica, moral e de terras. Nada restará. Quem Deus odeia? Deus odeia os orgulhosos, como diz Provérbios 6, 16 e 17. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que visita-nos aqui nessa manhã, é melhor que você comece a odiar o orgulho. Senão mais cedo ou mais tarde, o orgulho o fará odiar Deus. E Deus será o seu inimigo. Deus estará contra você. E em razão disso, o Senhor certamente virá até você para acertar as contas. Deus virá julgar os orgulhosos. Por essa razão, devemos todos, sem exceção, nos humilhar diante dele, descendo das alturas, do topo do orgulho, clamando para que a humildade de Cristo assuma a forma das nossas vidas. Esse é o nosso dever. Nós não podemos nos tornar pela nossa própria força humildes, mas nós devemos nos humilhar, diz a Escritura, debaixo da poderosa mão de Deus. E deixa eu me encorajar a tua luta contra o orgulho. Deixa eu te dizer apenas uma coisa: Deus quer tornar você e eu humildes. Deus deseja fazer isso. Esse é o grande projeto da salvação. E eu digo projeto porque ele tem início, meio e fim. Tornar-nos humildes como o Senhor Jesus. Esse é o projeto da salvação. E todo aquele que se arrepende dos seus pecados, abandona a sua vida de pecado, abandona a sua vida de imoralidade, de rebeldia contra o Senhor, contra as coisas de Deus, e crê em Jesus Cristo, começa a fazer parte desse projeto. E o objetivo do projeto da salvação é glorificar a Deus. E Deus quer fazer isso. E Ele vai completar esse projeto. Ele vai tornar você e eu humildes. Ainda que agora isso pareça uma impossibilidade. Quando eu olho para a minha própria vida, eu vejo que eu estou muito longe do cristão que eu deveria ser. E às vezes nós somos tentados a olhar para os nossos irmãos e não enxergar alguém ali que está sujeito a esta obra de ser tornado humilde. Isso parece impossível às vezes, mas Deus quer fazer isso, e Ele vai completar a sua obra. E sabe por quê? Para a glória do seu próprio nome. Não há nenhuma coisa na história, no mundo, na criação, nessa existência, com a qual Deus esteja mais comprometido do que com a glória do seu próprio nome. Deus ama a sua própria glória, Ele é apaixonado por si mesmo, e Ele vai fazer isso. Ele é o centro de todas as coisas, não nós. O homem não é centro de nada, mas Deus. E Ele está comprometido com a sua glória, resolutamente, apaixonadamente. E Ele vai fazer isso, Ele vai concluir, Ele vai completar essa obra. Você quer isso? Você quer ser humilde? Então, odeie o orgulho. E jamais esqueça que você depende inteiramente de Deus. Apenas de Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor.
Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos homens e mulheres humildes. Forja-nos ao caráter de Cristo, à semelhança de Cristo, Senhor. Cria uma mentalidade bíblica na tua igreja. Coloca os pensamentos do Senhor na mente da tua igreja, Senhor. E dá-nos o poder para sermos de glória em glória, de fé em fé, mais semelhantes a Jesus, em cujo nome nós oramos. Amém.